Olá, turma do terceiro ano, bom dia. Vejam só, iremos hoje falar um pouco sobre a luz. Bem, primeiramente, vocês sabem que durante o dia o nosso planeta ele é iluminado, não é isso? Sim, é iluminado por quem? Ele é iluminado pelo Sol, ou seja, o Sol ele é a fonte de luz natural da Terra, tá certo? Bem, temos também em meios homogêneos e transparente, a luz do Sol, ela propaga-se em linha reta, ou seja, quando o nosso corpo recebe a luz do Sol, o que é que acontece? Ela se propaga em linha reta. Mas como é que a gente sabe que ela se propagou? Sim, sabemos através desta imagem que vocês estão vendo duas crianças na praia. Estão vendo? Então, vocês estão observando que de frente à criança tem o quê? Tem a resta, não é isso? Pronto. Então, a prova dessa afirmação é a sombra. Então, recebemos a luz do sol e a luz do sol se propagou, tá vendo? Em linha reta e encontramos quem? A nossa sombra. Também temos a parte da física que estuda a luz. A parte da física que estuda a luz é chamada de óptica, tá certo? Aqui, ó, óptica. Existem dois tipos de luz. Eu tenho a luz artificial, tenho as luzes artificiais e também tenho a luz natural. Como acabei de falar que a luz natural da Terra é o Sol, e as luzes artificiais que encontramos é quem? As lâmpadas, as velas, tá certo? Bem, os corpos que possuem luz própria, como vocês estão vendo aqui, eles são chamados de luminosos, corpos luminosos. Como exemplo é o Sol e as estrelas. E também alguns objetos criados pelo homem, como a lâmpada, ou alguns seres vivos que possuem a bioluminescência. Já viram algum ser vivo que possui luz própria? Nunca viram? Sim, pois temos o vagalume, as caravelas e as microalgas. Então, damos o nome dessa luz que os seres vivos têm de bioluminescência, tá certo? Vamos saber um pouquinho sobre a bioluminescência, ok? Vamos lá? Bem, gente, a bioluminescência, ela é nada mais ou nada menos que a produção e emissão de luz por um corpo ou por um organismo vivo, tá certo? Como resultado de uma reação química, durante a qual a energia química é transformada em energia luminosa. Os corpos que não possuem luz própria, eles são chamados de corpos iluminados, e é o caso da Lua, da Terra e também de outros objetos, tá certo? Corpo luminoso é o corpo que tem luz própria. Corpos iluminados são os corpos que dependem de corpos que têm luz própria para iluminá-lo, ou seja, é o caso da Lua, da Terra e também de outros objetos. Estão vendo aqui o vagalume. Também, de acordo com a luz, temos a passagem da luz, tá certo? A passagem da luz. Tem objetos em que a luz ela pode parcialmente ou totalmente ser atravessada. Já tem outros objetos que não. Vejam só, os objetos como vidro lisos, sem películas, pelos quais a luz consegue atravessar quase que totalmente, esses são chamados de transparentes ou hialinos, ok?
Objetos como os vidros lisos, sem películas, pelos quais a luz consegue atravessar quase totalmente, são chamados de transparentes ou hialinos. O ar é um exemplo de corpo transparente. Mas eu tenho também o vidro fosco, pela qual a luz passa parcialmente, que é chamado de translúcido ou diáfano, que é o caso dos vidros com películas, como vocês veem nos carros, né? Tem muitos carros que usam essa película. Então, a luz, ela passa por ele parcialmente, tá bom? Os corpos que não deixam passar a luz são chamados de opacos, que é o caso da madeira, do metal e das rochas, tá bom? Já na propagação da luz, eu tenho o reflexo e também tenho a refração. Mas qual é a diferença entre esses dois, o reflexo e a refração? Veja só, quando um espelho em uma superfície muito lisa e com alto índice de reflexão de luz. Então, isso aqui é chamado de reflexão, certo? Reflexão, que é quando você se olha no espelho, ó, quando a luz incide em uma superfície lisa e polida, como um espelho. O raio luminoso se desvia e volta ao mesmo em que se propagou. É o fenômeno que chamamos de reflexão, tá certo? Então, quer dizer que aqui o menino se olhou de frente ao espelho, ficou em frente ao espelho. Aqui a luz se propagou para o espelho e do espelho voltou para o menino, fazendo esse processo de reflexão, tá certo? Já a refração é o quê? É quando a luz passa de um meio para o outro. É a trajetória de seus raios mudam de direção. Vejam aqui. O exemplo é o copo aqui com a água. Olhando para o lápis, temos a impressão de que ele está quebrado. Então, isso aqui é um exemplo de refração. Bem, gente, vejam só. Depois desse conteúdo, vocês vão realizar a atividade. Porém, quero dizer a vocês que, antes deste conteúdo, temos mais dois conteúdos que já foram abordados, já foram explicados, tá? Vocês até já fizeram os trabalhos, porém a atividade do livro está sem fazer. E é necessário que vocês façam as duas atividades do livro, tá certo? Para depois fazer deste conteúdo que acabamos de estudar, tá bom? Beijão para vocês e até a nossa próxima aula.